está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim. Deus Espírito, move-te em mim. Vamos nos sentar. Quando a gente fala de louvor, quando a gente fala de gratidão, dos diversos textos da Sagrada Escritura, um deles é sempre lembrado, é sempre comentado, que é o texto de Lucas do capítulo 17, que trata daquele episódio da cura do leproso que volta para agradecer. Às vezes a gente vai em eventos, formaturas, e normalmente o padre, às vezes cultos ecumênicos, vão lembrando sempre desta passagem. E ela acaba ficando um estereótipo de agradecimento e a gente acaba não aprofundando de verdade o que está acontecendo, o que foi aquele episódio e o que ele tem para falar para a gente. E como nesse mês, filhos de Sião, o nosso desejo era o desejo de gratidão, é o desejo de agradecer a Deus, para algumas pessoas é a descoberta de que ao agradecer e ao louvar, Deus age muito mais. No meio dos louvores, Deus habita. É no meio dos louvores que Ele fala. Não é quando você está num momento de oração intenso, é quando estão louvando que surgem as profecias, que surgem os direcionamentos. Então o louvor é uma forma de fertilizar a fé, de fazer com que tudo fique fertilizado para nascer as coisas boas. Aqui eu sempre aconselho as pessoas que me procuram para dar testemunho, eu falo, escreve. Ah, não sei escrever, eu escrevo mal, mas não é para escrever bem. Até porque nem dá tempo da gente poder ler tudo e com todos os detalhes. Mas é porque é uma forma de testemunhar e de louvar, de reconhecer que vem de Deus. Por exemplo, tinha um testemunho que eu não li, estava na minha Bíblia, guardado no meio. Tem um outro que eu deixei em casa também, nem trouxe, mas esse que estava aqui, eu até estava procurando o outro que me deram semana passada. Peguei esse, que o irmão contava a história de que ele tinha sido assaltado, não é? E graças a Deus, a pessoa mão armada não o feriu. E ele conseguiu, e que naquela mesma semana o seu carro que ele usa para trabalhar pegou fogo. E aí quando ele chegou em casa, com o extintor apagou tudo que ele foi ver, não tinha estragado nada, pegou fogo e não estragou nada. Só teve que trocar 2 lâmpadas e pôde usar o carro para trabalhar, para vender churros, que é a profissão dele. Grato. Porque falou, olha, era para ter destruído tudo, eu estava já sem dinheiro e ainda ia ficar, como é que eu ia me virar? Uma mãe que vem no grupo desde setembro de 2014, contando a libertação do filho do vício da maconha. Ser grato. Muita gente vai dizer assim, não, mas e daí? Eu conheço um monte de gente que já deixou os vícios, não tem nada a ver com Deus.
Foi lá, fez tratamento. Eu não tenho a menor dúvida de que todo bem vem de Deus. E eu não quero que o meu coração deixe de reconhecer e agradecer. Porque isso se tornará para mim bênção. Vou ler para vocês o texto de Lucas 17, capítulo 11. Versículo 11. Capítulo 17, versículo 11. Diz assim. Prestem bem atenção. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Antes de eu continuar, queria que você repetisse comigo. Pode ser? Pode ser? Eu falo, você repete. Sempre em caminho. Sempre em caminho. Tá bom já. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus passava pelos confins da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro 10 leprosos que pararam ao longe e elevaram a voz clamando: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Jesus viu-os e disse-lhes: Ide, mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhe disse: Não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quando a gente lê esse texto, às vezes a gente corre o risco de pensar que os outros 9 leprosos eram ingratos. Isso não é uma realidade completa. Porque Jesus viu-os ao longe, como leprosos que eram, eles não podiam se aproximar porque acreditava-se que a lepra era uma doença altamente contagiosa. Os leprosos eram obrigados a ficar reclusos em vilas para leprosos e leprosários. E ali eles viviam só entre eles até a morte, não tinham medicação, não tinha nada disso, só alguma asepsia e mais nada, e provavelmente algumas coisas que deviam piorar, né? Porque durante muito tempo a medicina tinha algumas ideias que não eram muito boas e acabava piorando a saúde mesmo. E eles vieram e ficaram longe, senão havia uma multidão, ia virar um tropé. Jesus, como é que ia fazer? Por isso que Jesus não falou para eles: venham até aqui. O povo ia sair correndo. Então Jesus de longe, eles gritaram lá: Jesus, tem compaixão de nós. Eles deviam ter gritado: Jesus, cura-nos, somos leprosos. Jesus olhou aqueles homens pedindo compaixão. O que eles pediam no fundo? Eles diziam: nossa vida está muito ruim, a gente vive num lugar ruim, cercado por pessoas doentes igual nós estamos, alguns nem conseguiriam andar até onde nós conseguimos andar, vivemos num sofrimento. Você que conversa com todo mundo, que tem o respeito, que a multidão está aí atrás de você, será que não tem um jeito deles nos ajudar? Fazer uma coleta? Dar uma ajuda de alguma ordem? Ou quem sabe, dizem que você cura tanta gente, nos cure. Eles gritaram e pediram
compaixão, pediram atenção, pediram amor. E Jesus olhou e disse para eles: olha, vão mostrar para o sacerdote. Naquele tempo, era o sacerdote quem fazia esse papel de definir se o que a pessoa tinha era lepra ou não. Por exemplo, a pessoa tinha uma mancha branca no corpo, tinha que ir no sacerdote, o sacerdote ia olhar, isso está no Levítico, está na Bíblia, ele ia fazer um exame e ia dizer: não, isso aí é uma mancha de pele, fica tranquilo, não é isso aqui, não, isso aqui é lepra, tira ele fora. Era o sacerdote que dizia. E se alguém, uma vez considerado leproso, percebesse que não era um leproso, ou que foi curado, sabe-se lá por quê, ele voltava lá e o sacerdote olhava e falava: beleza, você não tem lepra, foi um engano, ou então não era bem isso, ou você foi curado, né, para não admitir que se enganou, e pode voltar a viver com a tua família, pode voltar a trabalhar. Como se fosse fácil, porque naquela altura ele já devia ter perdido emprego, perdido tudo, não é? Mas era isso. Então Jesus sabia que aqueles leprosos não adiantava apenas serem curados, eles precisavam de uma chancela, de um exame que dissesse: vocês podem voltar a viver como todo mundo vive aqui. Então Jesus disse para eles: vão no sacerdote. Eles não ficaram curados. A palavra diz que eles ficaram curados enquanto estavam indo. Então eu quero chamar a atenção de cada um de vocês para a fé desses caras. Porque eles podiam ter olhado e falado: pô, as feridas estão aqui. Terem ficado chateados, poderiam ter gritado de volta e ter dito: ô Jesus, o que nós vamos fazer lá? A gente está leproso. Ou até ter ficado chateado e falado: está vendo, o cara ainda fica falando para a gente ir embora, nem ele nos acolheu, nem ele teve misericórdia da gente. Podiam. Às vezes a gente faz isso na vida da gente. A gente não vê a graça na hora, a gente já cai matando, a gente já vai ficando sem fé, fica deprimido, acha que não adianta rezar, para de vir no grupo de oração, começa a ficar que nem tico-tico no fubá, vai para tudo quanto é coisa que dá. E até tem o seu lado bom, né? De repente você vai ver a graça em outro lugar. Só vou dizer uma coisa para você: aqueles leprosos creram. Eu acho que eles tinham mais fé que eu. Talvez. Não sei. Eu sou meio eu confio, eu acredito muito nas coisas com o Senhor. Mas eu acho que eles tinham mais fé do que muita gente aqui. E foram. Eles acreditaram que quando eles chegassem lá no sacerdote, estariam curados. Então, quando a gente vai criticar esses 9, a gente precisa parar e falar: peraí, eles tiveram fé, tiveram coragem de ir atrás de Jesus. Porque eu digo para vocês que tem um monte de gente muito doente, não só fisicamente, mas mentalmente, com a vida doente, e não vem num grupo de oração, não precisa vir aqui não. Não vem num lugar onde a palavra pode mudar a vida dele, não. Eu rezo do meu jeito, a vida está horrível. O inferno está batendo a porta. Mas não quer ir pedir. Aqui eles foram. Saíram de um leprosário para ir até ali. Gente, isso é bastante. É bastante. E depois, foram, confiaram, sem ver. Sem nenhum sinal. Eu acho que esses leprosos eram muito, muito bons. E mais um detalhe. O que Jesus mandou eles fazerem?
Jesus falou para eles: vão até o sacerdote para mostrarem-se ao sacerdote e venham agradecer a Deus? Não. Jesus não pediu nada. Tente imaginar isso. Tente imaginar isso. Vem cá, Ciro. Ciro, vem cá. Está aqui, ó. Fica, sobe. Vamos supor que eu sou Jesus. E eu falo para o Ciro: Ciro, essa doença que você tem, vai até o Santíssimo, lá, e mostra que você vai estar curado. E o Ciro fala: vou mesmo. E ele sai andando, sai andando, sai andando, sai andando. Começa a ficar curado, começa a ficar curado. O que ele vai pensar? O que ele mandou eu fazer? Mandou eu voltar ou mandou eu ir lá? O que você faria? Ia lá, você vai lá, e se eu agora mudar a ideia? E se eu falar: bom, estou curado, vou voltar, e chegasse lá e Jesus falasse: eu não mandei você ir lá? Você pode sentar. Percebem? Eles não fizeram nada que não fosse aquilo que Jesus mandou eles fazerem. Eles obedeceram Jesus. Seja muito sincero: você é uma mulher ou um homem que obedece sempre Jesus? Se quiser, eu pego o evangelho aqui, falo tudo que Jesus falou e pergunto: você faz tudo isso? Aqueles leprosos, os 9, acreditaram que iam ser curados sem ver, obedeceram o que eles mandaram fazer, e por isso foram curados. Aquele leproso, não contem para ninguém, desobediente, no meio do caminho ele falou: meu Deus, o sacerdote não é o representante de Deus para eles? Lá para Israel? Era. Mas ele disse: o que Deus fez em mim é maravilhoso demais. Eu ia morrer, eu tenho uma doença incurável. Gente, depois eu vou lá no sacerdote. Agora eu vou voltar lá no pé de Jesus e dizer: obrigado, Deus, obrigado, 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 1000 vezes obrigado, glória, 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 glória a Ti. Milhares de vezes glória a Ti. E aí Jesus fala para ele: só você ficou curado? Porque eles saíram todos doentes dali. E Jesus perguntou para ele: só você ficou curado? Ele disse: não, todo mundo. A gente estava andando e começamos a ver que todos nós estávamos ficando curados. Eu falei: só você voltou para agradecer? Ele falou: só eu. Jesus não criticou os outros, porque é o que ele mandou fazer. Mas Jesus elogiou o que aquele homem fez. Para nós significa que a gente precisa viver uma vida no Espírito Santo, porque senão a gente fica numa caixinha e não consegue perceber as coisas que a gente poderia fazer, que seriam além do normal. Quando a gente estuda a vida de Moisés, que Moisés tentou salvar o povo não quis. Ele fugiu para o deserto, ficou aquele montão de ano, arranjou uma mulher, um lugar para morar, um lugar para cuidar do seu rebanho. Não queria saber de libertar mais ninguém, não. E assim a vida dele ia terminar, se não fosse um dos dias que ele saiu com as ovelhas, e diz a palavra de Deus, que naquele dia ele resolveu ir
mais além. Quer dizer, ele sempre fazia aquela mesma coisa. Um dia ele falou, eu vou mais adiante. Naquele dia o Senhor mostrou, você deu um passo novo, você deixou-se guiar. E quando ele deu aquele passo a mais, encontrou uma sarça pegando fogo que não se consumia. E Deus dizendo, tira tua sandália que o lugar aqui é santo. O que aquele leproso fez é exatamente o que Moisés fez. Ele fez o quê? Ele olhou e falou, eu tenho que louvar a Deus, mais do que tudo. E o que ele ganhou? De diferente dos outros. Essa é uma coisa muito importante. Porque ele foi curado, os outros também foram. Ele não foi mais curado que os outros, ele foi curado tanto quanto os outros. O que ele ganhou? Vocês já devem ter percebido, mas eu quero fazer questão de ler e diz, Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ser curado não é ser salvo. Ser curado não é ser salvo. Aquele homem ganhou um presente muito maior. Ele ganhou a vida eterna. Ele ganhou o futuro. Ele ganhou a graça da salvação. Ele ganhou uma história nova. Os outros iam construir, mas este estava abençoado, agraciado. Você que voltou, você não vai ficar só curado. Porque não teria lógica Jesus falar para ele, levanta e vai que tua fé te curou. Ele já estava curado. Ele voltou para agradecer porque estava curado. Jesus ia repetir? Tem lógica? Então Jesus estava dando algo mais para ele. E a pergunta que eu faço para você é, você só quer aquilo que você está vindo aqui nesse grupo de oração pedir, ou em outros lugares, ou você quer algo mais? Você só quer isso? Então tá bom, você vai, depois você aprende o sacerdote, vai receber essa graça. Se Jesus lhe disser, vai se mostrar ao sacerdote, você vai ficar bom. Ou você quer algo mais, você quer receber aquilo que o outro recebeu, que era muito mais. Eu quero algo mais. Eu quis algo mais para a minha vida. Não me basta resolver essas coisas desse tempo que a gente vive. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Foi um alvoroço. A Bíblia diz que no dia que Jesus entrou em Jerusalém, que o pessoal gritava, Hosana ao que vem, o filho de Davi, diz que aquele povo que gritava eram os que tinham visto Lázaro ressuscitado. Está lá na Escritura. Diz que o povo ia na casa de Lázaro para ver. O povo é curioso? Vocês acham que se soubesse que alguém que estava morto já fazia 7 dias de velório e mais 3 de enterrado, você acha que o povo não ia querer ver? Perguntar se ele ouviu alguma coisa, querer saber, ver se entrou terra no olho, querer saber, curiosidade. Lázaro viveu para sempre? Não. Ele ressuscitou, não sabemos quando, a Bíblia não fala, mas ele morreu em algum momento. Envelheceu, como todas as pessoas, e morreu, talvez até depois das irmãs dele, não sei. A cura, a solução para um problema grave que te traz aqui, se Jesus te der, maravilhoso, mas mais para frente virão outros, ou você acha que você nunca vai morrer? Quer dizer, nunca vai morrer para ir para o céu. Ou talvez se Jesus vier antes te arrebatar, mas no normal, uma hora você vai como qualquer pessoa. Os problemas econômicos que Jesus pode mudar na tua situação,
outros problemas virão, de ordem de relacionamento, de ordem de investimento, e assim por diante. Pode vir uma guerra, pode vir uma carestia, pode o clima piorar muito mais e a agricultura não dar mais nada e virar tudo muito difícil. Vocês têm certeza que não vai ter mais problema? Então, a graça que você pode receber, essa graça temporal, ela é menos importante do que a outra, que só esse recebeu. Porque só esse fez o diferente e glorificou a Deus. Quero terminar reforçando a palavra que eu fiz vocês repetirem no início. Qual era? Vocês repetiram e não lembram? Só esses que lembram? O que vocês falaram que eu mandei repetir? Sempre em caminho. E aqueles leprosos foram curados de que jeito? Caminhando. Eles foram ao sacerdote no caminho. O que aconteceu? Por isso, além do que eu quis mostrar para vocês, além dessa experiência com o Espírito Santo, você dá um passo a mais. Você precisa continuar caminhando. Precisa continuar caminhando. Ah, mas eu rezo lá em casa. Reza, lógico, e é muito bom. E aliás, se você só vier aqui e não rezar na tua casa, vai ficar faltando muito, porque a oração pessoal é que faz essas coisas fermentarem e crescerem. Mas também coisas novas não virão, porque você parou de caminhar. Sempre em caminho. Que o grupo Filhos de Sião aprenda essa lição simples, de não parar de caminhar.